A probabilidade não estende a lógica clássica e neste vídeo eu vou apresentar um dos motivos. Sabemos que a probabilidade se aplica muito bem a eventos sujeitos à incerteza, como por exemplo, vai chover amanhã ou a inflação do ano que vem vai estar acima de 3%. Muitos acreditam que a medida de probabilidade generaliza a lógica clássica para proposições que estão sujeitas à incerteza. Para mostrar que a probabilidade não estende a lógica clássica, eu vou apresentar para vocês uma espécie de cogência dedutiva que é mantida pela lógica clássica, mas não é mantida pela medida de probabilidade. Por exemplo, se a proposição A é verdadeira e a proposição B também é verdadeira, então a conjunção A e B precisa ser verdadeira. Eu vou definir um conjunto que coleciona todas as proposições verdadeiras e eu vou mostrar que esse conjunto é fechado por algumas operações lógicas, como por exemplo a conjunção. Se A e B pertencem a esse conjunto, então a conjunção A e B também pertencem a esse conjunto. Então vou passar para a nossa lousa. Então primeiramente eu vou definir uma função L de tal forma que L de A é igual a 1 se A for verdadeira e L de A vai ser igual a 0 se A for falsa. E agora eu vou definir um conjunto V que vai colecionar todas as proposições verdadeiras. Eu vou indexar esse conjunto por L para explicitar que esse conjunto ele vai ser formado por todas as proposições verdadeiras. E eu quero que você note o seguinte, ó, se A e B são duas proposições verdadeiras, portanto, elas estão no conjunto VL, então a conjunção A e B, eu vou usar o símbolo lógico da conjunção, também pertencem ao conjunto VL. Não só a conjunção, como também a disjunção A ou B também pertence a VL. Aí alguém pode pensar que em vez de L, eu poderia utilizar uma medida de probabilidade que dá valores para a proposição entre 0 e 1. Então é nessa parte agora que entra a medida de probabilidade. Então deixa eu só definir aqui embaixo a nossa medida de probabilidade. Então agora considere, de maneira informal, que P de A é um valor que está entre 0 e 1. E considere que essa P é uma medida de probabilidade definida sobre o mesmo conjunto de proposições. E ela precisa satisfazer as seguintes restrições de uma medida de probabilidade. Então a primeira restrição é que a probabilidade da contradição, eu vou representar por esse símbolo, é 0. A probabilidade de uma tautologia, que eu vou representar por esse símbolo, tem que ser igual a 1. Então a contradição está fazendo o papel lá na teoria de conjuntos do conjunto vazio. E essa tautologia ela está fazendo o papel do nosso ômega. Então essas duas regras iniciais precisam estar satisfeitas. Eu tenho um segundo axioma que diz o seguinte: se A e B são incompatíveis, ou seja, se A e B é uma contradição, em termos de conjuntos seria A interseção B é vazia, então a probabilidade de A ou B ela é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Ou seja, P é uma medida aditiva. Tem mais um ponto importante aqui que é o seguinte: se A e B forem proposições independentes, então a probabilidade da conjunção A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então é exatamente igual como nós estudamos em teoria de conjuntos, só que aqui nós trocamos os conjuntos por proposições. Esse símbolo de contradição, você pode pensar que ele é A e a negação de A. Isso aqui é uma contradição. E a tautologia é A ou a negação de A. Isso aqui sempre é verdade e o de cima é sempre falso. Então, aparentemente, a medida de probabilidade definida dessa forma, ela estende à lógica clássica. Mas tem um problema que se nós definirmos um conjunto que lista ou que coleciona todas as proposições altamente prováveis, esse conjunto ele não vai conter necessariamente todas as conjunções. Então veja bem, seja agora V indexado por P, esse é o conjunto que coleciona todas as proposições A que são altamente prováveis, ou seja, cujas probabilidades são maiores ou iguais a um determinado gama, e esse gama é próximo de 1. Por exemplo, gama igual a 99%.
E eu vou considerar duas proposições, A1 e A2, proposições incompatíveis, cujas probabilidades são ambas iguais a gama. Se isso aqui é verdade, como elas são incompatíveis, então a probabilidade da conjunção A1 e A2 é o produto, que é igual a gama vezes gama, ou seja, gama ao quadrado. Gama ao quadrado, como ele é um número que está entre 0 e 1, gama ao quadrado é menor do que gama. Portanto, isso aqui implica que A1 e A2 pertencem a V de P, ou seja, são altamente prováveis. Entretanto, a disjunção de A1 e A2 não pertence a V de P. E isso implica que a medida de probabilidade P não é dedutivamente cogente, como é no caso da lógica clássica. Então, nesse sentido, a medida de probabilidade não estende a lógica clássica. E o problema está nessa questão da probabilidade ser uma medida aditiva. Eu vou mostrar que quando eu mudo o axioma número 2, eu consigo manter a cogência dedutiva que é esperada dentro da lógica clássica. Ou seja, apesar da medida de probabilidade ser adequada para modelar eventos experimentais, ela talvez não seja muito adequada para modelar proposições clássicas que estão sujeitas à incerteza. Ou seja, há certas incertezas para as quais a medida de probabilidade não é adequada. E nesses casos nós podemos usar medidas de possibilidade e de necessidade. Eu vou fazer um rascunho para vocês entenderem mais ou menos o motivo por que a medida de probabilidade não respeita a cogência dedutiva. Um dos motivos é porque ela é estritamente monotônica no sentido que eu vou mostrar para vocês agora. Sejam A1, A2 e B proposições tais que A1 e B são incompatíveis e A2 e B são incompatíveis. E considere que a probabilidade de A1 seja estritamente maior do que a probabilidade de A2. Se essas duas suposições ocorrem, então eu tenho necessariamente que a probabilidade de A1 ou B precisa ser estritamente maior do que a probabilidade de A2 ou B. E esse aqui que é o problema. Se for maior aqui, estritamente maior, aqui precisa ser necessariamente estritamente maior. Então é nesse sentido aqui que a medida de probabilidade ela é estritamente monotônica. Então vou mostrar para vocês em outro vídeo que a medida de necessidade, que é obtida por meio de uma medida de possibilidade, não respeita exatamente essa monotonicidade estrita. Ela é simplesmente não decrescente. Se a necessidade de A1 for maior que a necessidade de A2, então a necessidade da disjunção de A1 e B é maior ou igual que a necessidade de A2 ou B. Ou seja, vou mostrar que, de certa forma, a medida de necessidade e de possibilidade, a de necessidade é como se fosse um dual da medida de possibilidade. Essas duas medidas elas são mais conservadoras do que a medida de probabilidade. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês nessa aula. Um abraço a todos e até a próxima.